paz, mulher de Deus, seja bem-vinda ao capítulo 3 do livro de Esther. Nós hoje vamos estudar mais um capítulo, dando continuidade ao nosso estudo. Então eu peço que você que abra sua Bíblia, de preferência de papel, em Esther, capítulo 3, versículo 1, que vai dizer assim: Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: Por que você desobedece a esta ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvaria nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus. O povo de Mardoqueu em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute o trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel-selo do dedo, deu-o a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: Fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governantes de várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu venho colocar uma vez mais, Senhor meu Deus, a Tua palavra diante do Teu altar. Te pedir, Espírito Santo de Deus, seja o nosso professor. Nos ensina, nos instrua. Ensina a Tua palavra, Pai amado, e grava ela no nosso coração. A Tua palavra que é viva, que exorta, que edifica, que liberta. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, fala conosco através da Tua palavra e nos ensina, Senhor, os segredos dela. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 3 de Esther vai falar sobre a trama para aniquilar, para exterminar os judeus. O início do capítulo fala que depois dos acontecimentos, Xerxes, Assuero, honrou Amã. Mas que acontecimentos são esses? No versículo 21 até o versículo 24 do versículo 21 até o versículo 23 do capítulo 2,
vai falar que Mardoqueu, andando ali pelo palácio, né, como ele ficava nas portas do palácio, procurando saber como Esté estava, ele escuta a trama de 2 oficiais do rei para que queriam aniquilar, que queriam matar o rei, né? Uma trama para matar o rei. E ele rapidamente fala para Esté o que estava acontecendo, e depois disso Esté conta ao rei, e Mardoqueu então salva a vida do rei. Mardoqueu e Esté salvam a vida do rei, e isso é registrado nas crônicas do rei, né? Os registros do palácio. E a palavra vai dizer que depois disso, depois desses acontecimentos, que isso aconteceu, depois da conspiração que Mardoqueu descobre, que Amã é honrado pelo rei. E eu fiquei perguntando para o Espírito Santo por quê? Fiquei meditando na palavra e perguntando por que Amã foi honrado pelo rei. E o Espírito Santo me levou a pensar que o rei Xerxes era um rei generoso, um rei bom. O Império Persa era um império que tinha tolerância com todas as culturas e religiões. Era um reinado, o Assuero, como quinto rei, era um reinado que era muito gentil com os seus subordinados, né, com os súditos do reino e com todos os povos que habitavam ali. E ainda assim, ele foi surpreendido por alguém tentando matá-lo. Alguém queria matar o rei. E isso fere o coração do rei. Isso fere o emocional do rei e põe o rei então fica de forma vulnerável. E na vulnerabilidade do rei, Amã se aproxima dele ainda mais e se torna íntimo do rei, né? Eu queria que você pensasse sobre isso, mulher. Que você possa identificar e selecionar as pessoas que estão ao seu redor quando você se encontrar vulnerável. Amã, então, ele se aproxima do rei e vira uma espécie de conselheiro real, né? Ele vira uma espécie de um amigo muito próximo do rei, né? E junto com esse acontecimento do rei, de Amã ser honrado e ser uma pessoa honrada pelo rei, e que o rei então decreta, né? Aqui está dizendo que o rei promove, né, Amã, e que Amã deveria receber a reverência de todas as pessoas do palácio e da cidade. Mardoqueu então não se curva a Amã. E o versículo 3 vai dizer que os oficiais do palácio, eles se incomodam com isso. Imediatamente no momento que eu escutei, que eu li essa passagem, o Espírito Santo me ministrou que uma pessoa posicionada, assim como Mardoqueu estava, ela vai gerar perseguição. Então, quando você se posiciona, não tem para onde correr, você vai ter perseguição. Porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que você cumpra o seu propósito também, e isso gera perseguição, né? Amã estava posicionado, então ele foi perseguido. Esses oficiais se incomodam com ele porque ele não se curvava. Amã não sabia que ele não se curvava. Amã não estava nem lembrando de Mardoqueu, porque tudo que Amã queria, como um homem soberbo, orgulhoso, um homem amante do poder, era estar entre os nobres e honrado pelo rei, né? E aí, a Bíblia fala que esses oficiais, eles contam a Amã, eles compartilham com Amã o comportamento de Mardoqueu. E a Bíblia é muito enfática quando diz que eles queriam testar como o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Sabe, mulher, quando você está passando por algum momento de dificuldade, por algum momento que você precisa de amparo, geralmente chegam muitas pessoas ao nosso redor. E nós precisamos selecionar bem quem são essas pessoas, porque a maioria delas só quer informação, ela não quer te ajudar. Esses homens, eles queriam informação, eles não queriam ajudar.
E aí eu fiquei meditando nessa palavra, eu fiquei pensando, Senhor, mas por que Mardoqueu, então, não conta logo para eles qual era o real motivo dele não se curvar a Amã? Que eu já vou contar para vocês. E o Espírito Santo ministrou no meu coração que tem coisas que a pessoa não está pronta para entender. Então é melhor você se calar, sabe? A palavra do Senhor diz que em Oséias 4:6 que o povo perece por falta de conhecimento. E tem coisas, espiritualmente falando, ou coisas da nossa vida que a gente já passou e que você vê uma imaturidade no outro que a pessoa não está pronta para escutar. E a gente precisa ter essa sabedoria, sabe? De quando falar, de como falar e de ter o feeling de entender se a pessoa está pronta para escutar aquilo que ela poderia escutar naquele momento, né? Porque tem coisas que é melhor a gente se calar. Mardoqueu, ele não fala por que ele não se curva a mão. A única coisa a passagem vai dizer no versículo 4, que dia após dia eles lhe falavam, mas ele não dava atenção e dizia que era judeu. Por que ele dizia que era judeu? A Bíblia é enfática ao dizer, no versículo 1, que Amã era descendente de Agag. E depois, lá no versículo 10, fala de novo que Amã, inimigo dos judeus, filho de Amedé, descendente de Agag. Quem era Agag? Agag era o rei dos amalequitas, que em 1 Samuel, capítulo 15, o Senhor manda Saul exterminar, com todos os seus bens, despojos, mulheres e crianças. Então, o Amã era descendente desse rei, o rei dos amalequitas. E por isso ele tinha uma implicância, uma guerra, um problema com os judeus que duravam gerações. Não era uma coisa que vinha dele, não era porque Amã simplesmente não se curvava a ele, não era porque Mardoqueu simplesmente não se curvava a ele. Sim, ele se incomodava pelo fato de que Mardoqueu tinha uma postura muito boa de não se curvar aquilo que não é de Deus, né? Não se curvar daquilo que não provém do Senhor. E o Senhor, ele dá uma instrução específica em 1 Samuel capítulo 15, que era para exterminar os amalequitas. E Êxodo capítulo 17, versículo 14, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso em memória, no livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Então, assim, os amalequitas não eram um povo que o Senhor queria exterminar. Era a vontade do Senhor. E Amã, como descendente de Agag, rei dos amalequitas, ele está trazendo de volta essa guerra, né, de gerações, esse problema de gerações. E aí eu fiquei pensando como que tem lições aqui nesse texto. A primeira lição é que Mardoqueu, ele não se curvou, ele se posicionou, e isso gera perseguição. Eu queria que você pensasse nessa hora, será que eu e você estamos verdadeiramente posicionados em Cristo? Verdadeiramente posicionados para não se corromper com as coisas desse mundo? Porque a Bíblia fala, né, que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Será que eu e você estamos realmente posicionados nesse sentido? De poder receber perseguição por causa do posicionamento em Cristo e aos princípios da palavra de Deus? A segunda lição muito forte que eu tenho aqui nesse texto até aqui é que o diabo, ele vai sempre trazer, o inimigo das nossas almas, ele vai sempre trazer algo do passado para nos perturbar. Ele vai sempre trazer algo do passado para querer tirar a nossa paz, né? Mardoqueu, ele estava lá no canto dele. Mardoqueu, ele estava simplesmente não se curvando, mas ele também não estava falando isso para ninguém, ele também não estava influenciando outros judeus, porque a Bíblia é enfática ao falar que somente ele não se curvava,
Isso não quer dizer que ele era o único judeu que sabia da história e nem que cumpria princípios. Mas ele não estava influenciando ninguém. Mas por causa dele foi gerada uma perseguição. Por causa dele foi gerado algo de um incômodo muito grande, né, na vida de Amã, por causa da história do passado, né? E eu queria que você pensasse nessa hora quantas histórias do passado o inimigo das nossas almas tem trago para te perturbar, para te desestabilizar, para fazer com que você, de repente, desista daquilo que o Senhor falou com você na sua frente. Algo que gere dor no seu coração. Algo que, de repente, desestabilize você, né? Num momento de guerra ou até num momento de posicionamento. O inimigo das nossas almas, ele conhece a gente. Nós somos pessoas que nascemos muito depois dele, né? E nós temos que lembrar que ele é um anjo caído e que ele tem poderes e que ele nos conhece, né? Conhece as nossas reações, conhece o nosso passado. A Bíblia vai dizer que o Senhor joga no mar do esquecimento, nos perdoa e joga no mar do esquecimento. Mas o inimigo das nossas almas, ele tem prazer em trazer isso de volta para tentar fazer com que você tropece, né? E a Bíblia vai falar aqui que por causa disso, Amã se enfurece, né? Por causa disso, Amã se enfurece, acredito eu que lembra do passado e então persegue agora todos os judeus. Ele persegue a todos os judeus. A palavra vai dizer no versículo 7 que é no primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nissan. O mês de Nissan era um mês aproximadamente entre abril e março, abril. E depois vai falar que eles lançam o pur. E depois que eles lançaram o pur, a escolha é matar os judeus no mês de Adar. O mês de Adar é entre fevereiro e março. E aí, quando eu li essa passagem, o Espírito Santo, que é nosso professor, lindo e fiel, falou para mim, 12 meses. Você lembra quem foi preparado 12 meses para se apresentar para o seu propósito, para se apresentar para o rei? A Esther foi preparada por 12 meses. 6 meses de purificação e 6 meses com aroma de flores, né? E quem viu o capítulo 2 de Esther, eu tentei explicar mais ou menos o que isso espiritualmente significa. E o Espírito Santo rapidamente falou comigo sobre esses meses, esses 12 meses de investida do inimigo para derrubar os judeus. Sabe, mulher, o pecado, ele se insere na nossa vida aos poucos. Com um nada a ver aqui, um nada a ver ali. Como a minha bispa costuma dizer, o inimigo não vem de rabo e chifre se apresentar para você. Ele vem com um docinho aqui, com uma conversinha ali, com uma pedrinha de tropeço aqui, outrazinha ali. E aí ele vai tramando. E derrubar alguém necessita de um processo. Uma coisa que eu aprendi na minha vida e que é uma coisa que eu aprendi a duras penas é que quando alguém se mostra, né, caído diante das pessoas, é porque ela já caiu há muito tempo. Uma pessoa que a gente vê e enxerga nessa pessoa, que ela não está mais ali tão perto de Deus, tão próxima de Deus, ou que não quer mais o Evangelho, ou que não quer mais Jesus, essa pessoa já caiu há muito tempo. Porque a primeira coisa que a gente se engana é que nós estamos ocupadas demais para orar. Nós estamos ocupadas demais para ir para o culto. Ah, hoje está chovendo. Ah, se eu chegar atrasado não vai adiantar. Ah, porque eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso congregar. A palavra do Senhor diz que nós somos membros de um corpo. E você acha que algum membro do meu e do seu corpo é desnecessário? Você sabia que o dedo
mindinho, o último dedo do pé é responsável pelo seu equilíbrio? Então, o que acontece é que nós é que precisamos de Jesus. Nós que precisamos estar perto do poço, das águas dele. Somos nós que precisamos. Nós que precisamos do renovo, nós que precisamos beber dessa água. E Satanás vai dando empecilhos, vai colocando empecilhos diante de nós, dia após dia, e a gente vai se alimentando com isso. E o Espírito Santo falou comigo claramente sobre esse mês, sobre esse ano que Amã, né, esses 12 meses que Amã prepara a queda dos judeus. Que também existe um processo para a queda. Que também existe um processo e um investimento do inimigo para ele te derrubar. A Bíblia vai dizer que o inimigo, em João 10:10, vem senão para roubar. É essa a disposição que a Bíblia diz: roubar, matar e destruir. Primeiro ele rouba a sua paz, depois ele mata a sua esperança, depois ele destrói você e o seu chamado, né? Depois ele destrói você da presença de Deus. E com poucas mentiras ele vai insinuando na sua mente que você não é digna, que você está em pecado. Ele vai colocando na sua mente que você não serve mais, que tudo que você fez você não pode mais voltar. Eu quero te dizer nesse dia, mulher, não tem nada que possa te separar do amor de Deus. Diz isso em Romanos 8. Nada é capaz de separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem potestades, nem principados, né? Não tem nada que possa te separar. Então, não deixa o inimigo ficar semeando as mentiras no seu coração, semeando as mentiras na sua mente, dizendo para você que você não pode voltar, que você não pode continuar, porque você errou aqui e ali. Somos todos falhos e não existe pecadinho e pecadão. O que existe são consequências. Mas o Senhor, o seu Pai, Ele hoje está de braços abertos para você voltar. Ele está de braços abertos para você se inserir de novo e mergulhar. Tirar esses pés das águas rasas e mergulhar no profundo dele. Ele está te esperando. Ele está contando com você, aplaudindo quando você dá um passo adiante. Porque quando você dá um passo adiante, você está mais longe do processo do inimigo. Você está dando um passo atrás no processo do inimigo. Não se engane, mulher. Existe um processo para a queda. Existe um processo. Nós vigiamos muito as grandes bandejas do inimigo. Mas nós não vigiamos as pequenas bandejas. Eu queria que você analisasse a sua vida agora. Será que você tem estado exatamente como você estava quando você se converteu? Apocalipse diz que o que ele tem contra nós é que nós perdemos o primeiro amor. Será que você tem mantido esse primeiro amor ou tem lutado para que esse primeiro amor permaneça na sua vida? Existe um processo. Aqui a Bíblia vai falar que em 12 meses de processo, Amã trama para matar os judeus. Com 12 meses de processo. Uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Primeiro ele se aproximou do rei, foi sendo amiguinho do rei. Depois ele ficou amiguinho dos oficiais. Os oficiais vão lá e contam para ele porque querem o favor dele. E aí no versículo 8 vai falar assim, que Amã se apresenta ao rei Xerxes e ele oferece dinheiro dele, do bolso dele, para um rei do Império Persa, o império mais rico do planeta da época. Ele diz, tão bonzinho, né? Tão bonzinho. Eu vou dar... aqui está falando assim, colocarei 350 toneladas de prata para aniquilar esse povo, porque está atrapalhando seu reino. Porque está atrapalhando você, meu rei. Sabe? E o que o Satanás tem te oferecido e que para você parece de bom grado e está atrapalhando o seu relacionamento com o rei? Ou está causando confusão na sua vida? Será que você consegue identificar as bandejas do inimigo? Será que você consegue identificar as pequenas coisas que o inimigo traz para a sua vida e que tem te enganado no processo de te derrubar? De te exterminar?
como povo de Deus? Será que você tem prestado atenção na bondade alheia? Ah, mas tão bonzinho, meu chefe vai me promover. Ah, mas tão bonzinho, hoje eu vou ficar em casa para descansar, porque eu estou muito cansada. Ah, mas hoje eu não vou orar não, porque Deus entende, sabe? Ah, mas hoje eu não vou fazer isso, não vou para a célula, eu não vou me envolver com as pessoas da igreja. Deus entende. Deus entende que eu já passei muito problema. Sabe, mulher, ferro afia ferro. Os problemas que você tem e que você enxerga nos outros, você também tem. E os outros talvez também enxerguem em você. Nós precisamos entender que defeitos todos nós temos e que a igreja do Senhor é um hospital de doentes, que estamos nós em processo. Tá faltando o quê para você se posicionar diante de Deus e mergulhar naquilo que Ele tem para mim e para você? E aí Amã, tão bonzinho, oferece o rei dinheiro, né? Para exterminar esse povo que está perturbando o reino, sabe? Está perturbando o reino. E o rei vulnerável, porque ele podia ter perguntado aos outros conselheiros, porque lá no capítulo 1 diz que ele tinha 7 conselheiros. Então ele podia ter procurado saber. O rei disperso, vulnerável, porque estava doidinho, porque queriam matá-lo. Então, no versículo 10 diz que o rei dá o anel selo para Amã, ou seja, dá a autoridade máxima do reino. O anel selo era um anel que selava todo o decreto real. E um decreto real assinado, né, carimbado com o anel selo, era irrevogável até pelo rei. Então Amã pega esse anel e começa a armar a arapuca para exterminar os judeus. E aí vai falar que ele faz o que ele precisa fazer, né? Ele reúne os secretários do rei da maneira certa, da forma certa, e envia cartas às províncias e avisa que numa data específica, com dia e hora marcada, que diz aqui no versículo 13, segundo mês, o mês de Adar, está dizendo aqui, ó, no versículo 13, as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do segundo mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Aqui está dizendo que tem dia e hora, o 12º mês do mês de Adar, né? Daí é um ano, os judeus seriam aniquilados. Porque lá em cima vai dizer que ele estava no mês de Nissan quando foi tirado a sorte pelo Pur. E o mês de Nissan é aproximadamente março-abril. E aí o dia, a data e a hora para eles serem aniquilados, para dar o checkmate, seria no mês de Adar do ano seguinte, que é aproximadamente fevereiro-março. 12 meses. 12 meses para que o processo do inimigo te derrube, né? Mas o inimigo, ele tem dia e hora, né? Ele tem um projeto, ele tem um plano estratégico para derrubar eu e você. Ele tem um plano estratégico para que eu e você possamos ser anulados, né? Destruídos. E aí vai falar que ele manda esse decreto por toda a província, que ele espalha esse decreto e manda os mensageiros do rei ir depressa comunicar todas as províncias para que eles possam se preparar para aniquilar, para matar todos os judeus, né? Porque existe uma preparação do exército, porque o reino é com ordem e decência, né? E Satanás, se você não prestou atenção, eu quero que você se atente e preste que ele tem ordem e decência. Até nas tramas dele. Ele sabe direitinho como fazer e tem um exército para isso. E aí vai falar que por ordem do rei, os mensageiros saem, e no versículo 15 diz assim: o rei e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Será que você tem estado como rei? Se assentando com seu inimigo para beber
se assentando com seu inimigo para conversar, se assentando com seu inimigo para se distrair enquanto a sua vida está uma confusão causada por esse próprio inimigo? Será que a pessoa que você tem se assentado para conversar, achando que está tudo tranquilo, tudo bem, você está assentado achando que está tudo bem, enquanto seu inimigo faz uma festa na sua vida? Sabe, mulher, esse capítulo, ele é um capítulo que nos faz pensar sobre os processos do inimigo na nossa vida. Nós somos muito bons em vigiar as grandes bandejas do inimigo, mas nós não somos boas de vigiar as pequenas pedras. Essas pequenas pedras nos faz cair, essas pequenas pedras nos faz tropeçar, essas pequenas pedras nos faz entrar no processo do inimigo. Num dia você começa a deixar de orar, no outro dia você não tem tempo para ler a Bíblia, e no outro você já não tem tempo de ir em nenhuma igreja. No outro você até começa a fazer alguma coisa, mas para no meio do caminho, porque não é importante para o seu dia. Sabe, mulher, quem precisa de Jesus somos eu e você. Quem precisa da direção do Espírito Santo somos eu e você. E nós precisamos nos atentar para aquilo que Satanás tem colocado diante de nós, o processo que ele tem nos posto a fim de nos exterminar. Ele é seu inimigo. Não negocie com ele. Ele é seu inimigo. Não permita que ele entre para bater papo com você, porque ele vai depositando os seus ovinhos e uma hora eles nascem. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero de verdade que vocês reflitam sobre isso. Me fez pensar muito que assim como há uma preparação do Senhor para que a gente cumpra o propósito, há uma preparação do inimigo acerca das nossas vidas para nos destruir. E assim como eu procurei avaliar a minha vida, eu peço a você que você procure avaliar a sua. E eu espero que Deus te abençoe, que você fique bem e que você aplique essa palavra na sua vida. Amém? Beijo grande, até o próximo capítulo.